Olá, seja muito bem-vindo ao seu programa Ação Sustentável, programa que fala a respeito das questões que influenciam no meio ambiente do Brasil e, às vezes, do mundo. Hoje, eu tenho a honra de conversar com o secretário especial de Assuntos Fundiários do Ministério da Agricultura, Dr. Naban Garcia, que vai falar com a gente a respeito disso que tanto influencia no cuidado com o meio ambiente, que é a regularização fundiária. Vamos lá? Doutor Naban, muito obrigada pela honra de tê-lo aqui no nosso programa. Seja bem-vindo. Eu que agradeço, Samanta, parabenizando sempre aí o Grupo Bandeirantes, o canal AgroMais, sempre trazendo aí para a sociedade, aliás, para o mundo, né? O que o Brasil tem de bom, o que nós temos a oferecer para o mundo. E não é pouca coisa, né? A gente tem tanta prática sustentável, a gente tem tanta coisa boa, temos problemas a resolver, obviamente, mas a gente também não pode ser só lembrado pelos problemas que temos a resolver, né? E um deles está diretamente ligado aí à sua secretaria. Nós sempre falamos aqui, doutor Naban, que um grande problema de não se conter desmatamento ilegal na Amazônia, queimadas, principalmente nessa região norte do país, é o problema da falta de regularização fundiária. O senhor está aí nessa secretaria especial que veio para o Ministério da Agricultura, para esse governo realmente tentar enfrentar esse problema. Quais são os seus principais desafios em relação a essa regularização fundiária necessária para o nosso país? Bom, Samanta, primeiro que nós temos um passivo que nos envergonha. E desde que Cabral chegou aqui, que nós temos aí enfrentado toda essa dificuldade na questão fundiária, né? Se nós formos nos espelharmos em países desenvolvidos, como no caso dos Estados Unidos, a própria Austrália, os nossos continentes, todos eles já acabaram com esse passivo, né? Não é possível que alguém esteja trabalhando e produzindo naquilo que é seu, mas não tenha o seu título de propriedade, não seja identificado como todo deve ser. Isso é igual, você imagina se no mundo todos os veículos fossem andar sem placa de identificação, o que seria? Na questão fundiária é a mesma coisa, as propriedades elas precisam ser identificadas, as instituições precisam saber, o Brasil precisa saber o que ele tem. Isso é igual o fazendeiro, ele tem uma fazenda, mas ele não sabe onde fica e o que ele tem lá dentro. E na questão fundiária é a mesma coisa. Agora, só na Amazônia Legal, nos 9 estados que compõem a Amazônia Legal, isso representa pouco mais de 61% do território brasileiro. E nós, infelizmente, até hoje, nesse 61% do território brasileiro na Amazônia Legal, é onde nós temos um passivo muito grande com relação à regularização fundiária. São fronteiras mais novas, fronteiras que começaram aí na década de 50, na década de 60. Na década de 50, por exemplo, o Mato Grosso teve uma grande colonização, depois na década de 60, 70, os demais estados, até onde se usava um refrão integrar para não entregar. E essas famílias estiveram ali enfrentando inúmeras dificuldades, não tinha estrada, não tinha comunicação, não tinha cidade, não tinha nada, né? E as pessoas foram ali colonizar esse norte do Brasil, e são hoje aproximadamente 28 milhões de pessoas que vivem ali, e na verdade as pessoas estão muito preocupadas com uma outra situação. Por trás dessas críticas infundadas que tem em relação ao Brasil, na questão ambiental, primeiro que eu digo que é infundada porque ninguém fez o dever de casa, e o Brasil fez, o Brasil pode bater no peito. O Brasil tem 66% do seu território intacto com florestas nativas. O Brasil é o único país do mundo que preserva as encostas, ou seja, tem as suas áreas de preservação permanente preservadas. O Brasil, na Amazônia Legal, que é 61% do território, tem 85% das suas florestas preservadas, intactas. Então, o Brasil fez e faz o dever de casa. Agora, nós precisamos valorizar mais o que é nosso e mostrar para o mundo que não adianta vir com disputa econômica, disputa geopolítica e querer denegrir a imagem do Brasil, porque o Brasil, efetivamente, está fazendo o dever de casa.
E uma dessas situações que nos ajuda bastante a fazer o nosso dever de casa, e principalmente na fiscalização daquilo que se comete de errado, e aí eu vou citar, tem o desmatamento ilegal, tem o incêndio ilegal, tem o narcotráfico, que é uma coisa assustadora, é uma realidade, tem a extração de mineração, os garimpos ilegais, extração de minério ilegal, contrabando de minério, de ouro, de diamante, de nióbio, de cassiterita, enfim. Todas as práticas ilegais são cometidas justamente nessas áreas que não são identificadas. Ou seja, é uma propriedade, é uma área que a fiscalização não consegue identificar quem é o RG, quem é o CPF, quem está cometendo a ilegalidade. Então, uma das razões principais de a gente buscar essa regularização fundiária é dizer, ó, o Brasil é isso aqui, os 61% que fazem a Amazônia Legal, nós temos uma identificação de tudo que está acontecendo aqui. Então, essa é a razão primordial da regularização fundiária. Acabar com essa história plantada de que esse é um projeto que vai favorecer a grilagem. Não, pelo contrário. É um programa de governo que vai acabar com a grilagem de terra no Brasil e com todas as ilegalidades. Essa é a nossa esperança, né? O exemplo que o senhor deu do carro sem placa é excelente, porque aquilo dá a esse motorista, entre aspas, né? Fazendo aqui a analogia com o dono com o poceiro daquela área, uma impunidade. Não tem placa para identificar, o cara pode bater em qualquer um, pode furar sinal vermelho, né? Se não tiver a titulação, se não tiver a documentação da área, as ilegalidades podem ocorrer. O senhor citou vários exemplos, e eu entendo até que mais do que isso. O incentivo ao desenvolvimento daquela área, inclusive agora com bioeconomia, com tanta tecnologia que pode haver de manter floresta em pé, mas efetivamente de buscar investimento naquelas áreas, não vai acontecer sem a regularização fundiária. E o que já avançou? Vocês têm essa secretaria, que é a secretaria que o senhor assumiu, Secretaria Especial de Assuntos Fundiários, já mostrou que o governo tinha um objetivo com essa criação. E o que avançou? A gente viu que tentamos a MP 910, não conseguimos, foi aí, como o senhor falou, erroneamente batizada de MP da grilagem, era o contrário, na minha opinião também, mas sem uma nova lei. O Brasil lançou um programa de regularização fundiária. Em que consiste esse programa e no que a gente já caminhou? Olha, infelizmente, o que houve em relação à nossa medida provisória, a 910, eu digo que ela foi assassinada pelo senhor Rodrigo Maia, porque é um absurdo. Nós tínhamos a maioria, nós tínhamos condições, trabalhamos bastante, fizemos audiências públicas, enfim, foi amplamente discutido essa proposta de regularização, mas o senhor Rodrigo Maia, quando presidia a Câmara, de uma forma até hoje inexplicável, descabida, sepultou a medida provisória. Mas, felizmente, hoje nós voltamos ao tema. O senador Irajá, pelo Senado Federal, encaminhou o PL 510. O PL já foi aprovado no Senado, já foi para a Câmara. Agora, o presidente Arthur Lira vai dar uma prioridade para que a Câmara também coloque em votação, depois retorna para o Senado e depois passará pela sanção do presidente da República. Então, eu acho que nós vamos avançar muito nessa questão aí. Nós temos uma legislação que ampare aquilo que a Constituição prevê, ou seja, cada cidadão que trabalha, que produz, que tem uma posse mansa, pacífica, e ele não esteja inserido em área de unidade de conservação, em área de território indígena, em área quilombola, que ele não tenha nenhuma irregularidade, nenhuma sobreposição, nenhuma discussão jurídica nisso aí, ele sim, ele esteja respeitando, inclusive, o meio ambiente, a legislação ambiental, ele tem esse direito de ter a sua propriedade, a sua posse convertida em propriedade, ou seja, vai ter o seu título de propriedade. Então, o que nós inovamos com o programa Titula Brasil é que as prefeituras poderão participar desse processo. E aí eu vou te dar um exemplo. Nós temos lá o estado do Amazonas, a capital, Manaus, onde nós temos a superintendência do INCRA, porque o INCRA é a instituição responsável para tratar de qualquer tema que seja fundiário em terras da União. Tá? Então,
principalmente nessa questão de regularização agrária, colonização agrária, etc. E nesse sentido, como é que um cara vai sair lá da superintendência do INCRA e vai vir lá no município de Boca do Acre? São 1.000 quilômetros ou mais, que não tem estrada, não tem acesso, não tem nada. Então, não é que a prefeitura vai fazer. Está vendo? O pessoal da oposição, eles criam lendas, situações que não correspondem com a verdade, para tentar dificultar a situação. Porque a prefeitura, ela vai credenciar um técnico dela, esse técnico vai passar por um credenciamento, por uma prova perante o INCRA, esse técnico vai ajudar o INCRA, ele vai em loco, ele vai fazer levantamento, vai checar uma série de situações que são exigidas em lei, e aí ele vai remeter para o INCRA, e quem emite o título, uma vez isso tudo conferido, tudo certo, é o INCRA. Não é o técnico da prefeitura e não é a prefeitura. A prefeitura, simplesmente, ela vai ser uma parceira para viabilizar, porque os prefeitos é que sentem isso na pele. Eu fiz audiências públicas praticamente no norte do Brasil e em outros estados também. E nessas audiências públicas, toda a sociedade civil comparecia, instituições, autoridades, e era sempre a mesma coisa. Os prefeitos falaram, nós queremos ajudar, nós queremos participar, porque a prefeitura está ali ligada. Então, simplesmente fez com o Título Brasil. É viabilizar que as parcerias são previstas em lei. Sim, são mais de 5.000 municípios num território do tamanho de um continente. Se não descentralizar, não funciona. Eu acho que realmente é a intriga da oposição, usando aqui o jargão, mas que cabe bem nessa situação, porque não faz sentido, porque não justificar a participação das prefeituras nesse processo. E já houve avanço? Já tem algum resultado? Começou esse cadastramento? Como é que está a situação do programa? Já, a regulamentação foi feita recentemente. Nós já temos aí, segundo a informação do INCRA, quase 300 prefeituras, muitíssimo de tempo, já são praticamente 300 prefeituras que fizeram a adesão, né? E agora nós estamos aí com um programa de divulgar mais isso aí, e principalmente esse passivo, nós temos que reconhecer que o passivo maior estão no norte e no nordeste, mas principalmente nos 9 estados que compõem a Amazônia Legal, no norte do país, né? E o Nordeste também tem. Nós temos passivo no Brasil inteiro. Então, fica aqui um convite para todas as prefeituras, os prefeitos de todo o Brasil, para que entrem, procurem o INCRA, é simples, é só acessar o site do INCRA, www.incra.gov.br, e lá terá todos os links com os explicativos de como que esses prefeitos, essas prefeituras poderão participar da parceria do programa Titula Brasil, que vão ter uma importância muito grande, porque o nosso objetivo é que esse governo é um governo que ele vem, um dia ele vai embora, mas pelo menos a gente quer deixar essa marca, dizer, olha, nós fizemos o que 500 anos não foram feitos, nós estamos fazendo, ou seja, e que não é difícil não, basta ter vontade. Quem atrapalha é essa oposição, normalmente conduzida por partidos de esquerda, que sempre fomentaram invasão de propriedade, porque isso não é segredo para ninguém. O MST é uma organização efetivamente criminosa, porque ela não tem personalidade jurídica, ela não tem princípios, ela desrespeita a lei, ela invade propriedade, destrui propriedade, ou seja, ela é uma organização que age de forma ilegal, portanto, se ela age de forma ilegal, ela está cometendo crime, e sempre foi amparada e tendo todo o apoio desses partidos de esquerda ou de extrema esquerda, como é o caso do PT, do PSOL. Então, eles não querem acabar com a indústria do assentado, do acampado, da invasão. Isso é uma militância que, infelizmente, eles ainda não caíram na realidade. É até um absurdo, né? Como diz o ditado, o tiro sai no pé, porque hoje o PT e esses partidos de extrema esquerda são eles que são contra uma regularização fundiária. Quando você promove a regularização fundiária, eu vi em loco, vendo aquelas famílias com a mão toda calejada, aquelas famílias mais humildes que foram para lá, e que até hoje, 40, 50, 60 anos depois, não tem seu título de propriedade. Então, ele não tem segurança jurídica, não tem segurança econômica, não tem segurança social.
Porque quem não tem o seu título de propriedade, ele não tem nem sequer acesso à linha de fomento para viabilizar, para estar moderno, com a agricultura moderna que o Brasil tem hoje. Nós somos hoje o país com índices de agricultura e nós somos campeões em produzir alimentos. Então, essas pessoas, nós precisamos acabar com essa história de sem terra, ou acampado, ou poceiro. São proprietários, tem que ter mais dignidade ainda do que já tem, que são trabalhadores e produtores rurais, e agora com mais dignidade terão quando tiverem o seu título de propriedade em mão. Essa falta de titulação, ela é ruim do ponto de vista do desenvolvimento, sem dúvida, os exemplos que o senhor trouxe aqui. É uma questão de problema, inclusive, de família, porque aquele produtor que muitas vezes está lá, atendeu aquele chamado da década de 70 e 80, né? Integrar para não integrar, não entregar, como o senhor citou aqui. Ele está lá há 20, 30 anos e não sabe se ele consegue deixar aquele legado, aquela terra, aquele pedaço que ele trabalhou para o filho, porque ele ainda não tem o título. E isso não é incomum. A gente vê na grande maioria, eu trabalho nos estados do Pará, Rondônia, muita gente que trabalha muitas décadas na região e não tem o seu título. Mas, além disso, nós temos com isso um problema ambiental. Porque não se pune quem comete os crimes ambientais com a falta de título. Existe alguma colaboração do ponto de vista de quem quer ver o bem ambiental do Brasil com a regularização fundiária? Evidente que sim. Eu estive conversando aí agora essa semana com o ministro Salles, ministro do Meio Ambiente, e é uma situação assim, que essa regularização fundiária ela vai contribuir de forma significativa com esse processo ambiental. Porque aquilo que eu disse, as pessoas elas vão estar lá, vai estar lá o seu CPF, o seu RG, então se ela cometeu um desmatamento ilegal, um incêndio ilegal, porque nós temos que usar tudo na base da legalidade, porque é previsto as queimadas dentro da lei, monitoradas, o manejo florestal, uma série de situações que vão contribuir com um meio ambiente sustentável a partir do momento que essas pessoas estiverem regularizadas, a partir do momento que essas pessoas estiverem identificadas e regularizadas como proprietárias. Porque hoje o grande problema é essa dificuldade da fiscalização, punir alguém. Como é que você faz com aquele cidadão que está com o carro sem placa e cometeu uma infração grave? Punindo ele, civil e criminalmente. E nós não temos condições, os órgãos fiscalizadores não têm condições porque eles não conseguem identificar. Né? Tem pessoas fazendo extração de madeira dentro de áreas indígenas, dentro de território indígena, dentro de unidade de conservação, e aí ninguém consegue identificar. Então nós temos que trazer à tona a identificação do que o Brasil tem, seja nas questões, nós precisamos fazer demarcações, realmente demarcações físicas de territórios indígenas, porque é uma loucura, você voa ali com um avião pequeno em cima da Amazônia, do Pará e de outros estados, você não consegue identificar onde que é território indígena, onde que é unidade de conservação, não tem ali uma abertura. Então o Brasil precisa caminhar por um programa físico, in loco, de começar a identificar, olha, aqui é território indígena, se você entrar aqui você vai ser punido, você vai ser inclusive preso por um crime que é nocivo ao país, é nocivo à nação. Você não pode agredir uma unidade de conservação, você não pode entrar dentro do território indígena. Então, o Brasil precisa redemarcar seu território e conhecer aquilo que ele tem, para que assim a gente possa ter realmente o país nas mãos. A Embrapa havia feito um estudo, até entrando nessa seara aí do seu comentário, de que se nós criássemos todas as unidades de conservação que as ONGs e que os ambientalistas reclamavam. Se nós criássemos todas as terras indígenas que a FUNAI queria e os indígenas queriam, se nós fizéssemos toda a demarcação para plantio nessas áreas
enfim, a gente ia precisar de pelo menos uns 4 países para atender todo mundo. Então, eu acho super importante que haja esse planejamento. Isso eu gostaria de perguntar para o senhor. Existe o programa, então, que bom, Titula Brasil. Desejo muita sorte, tomara que realmente a gente consiga, porque o senhor falou que desde Cabral a gente tem o problema, a gente tem desde antes, porque o Tratado de Tordesilhas, que dividiu portugueses, entre portugueses e espanhóis as terras, ele atingiu o Brasil antes de ser descoberto. E ali já era uma questão de terra. Então, acho que o Brasil tem esse problema histórico que precisa ser resolvido. Mas a pergunta que eu lhe faço é essa: existe um planejamento estratégico desse governo com relação ao que se vai fazer entre todos esses interesses envolvidos? Índios, unidades de conservação, produção, foi feito esse planejamento, esse zoneamento, ou esse programa Titula Brasil, por enquanto, vai resolver só o que a gente já tem de problema colocado? Não, nós temos inúmeros programas que estão aí sendo estudados, analisados, porque o nosso passivo é horroroso. Eu não sou filiado a nenhum partido, não tenho nenhuma aspiração política, então eu vou dizer com toda a isenção. E sou um produtor rural, sou um proprietário e produtor rural. Mas o passivo que nós herdamos do governo Fernando Henrique, dos 8 anos do governo Fernando Henrique e dos 13 anos do governo do PT, é um passivo desastroso, né? Porque foi exercida ali uma militância política e ideológica, né? Olha, uma ampliação de terra indígena, desrespeitando critérios, um lado antropológico falsificados, uma série de irregularidades. Simplesmente, se nós formos depender do Fernando Henrique e do governo do PT, como você disse, nós tínhamos que voltar para nossas origens, nós íamos ter que ir embora, achar um outro lugar no planeta, porque tudo isso aqui seria unidade de conservação e terra indígena. É um absurdo, é uma insanidade o que fizeram. E agora nós estamos tentando corrigir. Felizmente, nós podemos contar hoje com a tecnologia. Nós agora lançamos aí com a Índia um satélite que vai nos ajudar bastante. Então, a tecnologia vai nos ajudar, porque o programa Titula Brasil, a regularização fundiária que esse governo propõe, é em cima daquilo que a tecnologia pode nos oferecer, com mais facilidade, com menos custo, evitando corrupção, e uma coisa exata, ali em cima. Tá? E a esquerda, a oposição de esquerda são contra, porque quanto para eles, quanto pior, melhor. Então fica com essa historinha, com essa história, vão regularizar a grilagem, é o latifúndio, é uma coisa que o mundo já sepultou isso. Mas essa gente insiste em ficar teimando nessa situação. Mas nós estamos aqui hoje, felizmente, agora nós temos uma relação muito respeitosa e harmônica, independente, entre o Executivo e o Congresso. E agora eu acho que nós vamos discutir isso aí de uma outra forma, sem ideologia, sem militância política, e a gente vai pensar no Brasil. Tá? Existe esse entrosamento entre o Executivo e o Congresso, está na hora da gente pensar mais no Brasil e fazer as coisas caminharem para que o Brasil realmente ocupe o lugar merecido. Eu torço por isso. O Ação Sustentável fica à disposição para divulgação dos resultados, dos números alcançados, de tudo que a gente conseguir e do que precisar. Eu gostaria até de deixar aqui, então, o apelo para você que está assistindo esse AgroMais, o AgroMais, né? Se você está assistindo esse Ação Sustentável no canal AgroMais, você pode ir lá no canal do YouTube, Facebook, Instagram e mandar esse programa para todos os municípios do Brasil para que se inscrevam no programa Titula Brasil, para que ajudem o INCRA. Só para finalizar, doutor Naban, o INCRA vai receber esses credenciamentos e aí ele vai iniciar com essa prefeitura, então, o programa, ele vai orientar a prefeitura de como fazer essa titulação, é isso? Não a titulação, mas de como fazer a inscrição desse candidato, é isso? A prefeitura vai lá se inscrever, ela vai apresentar um candidato, esse candidato vai passar por uma prova, ele vai estar com habilidades técnicas para ajudar o INCRA nos trabalhos em loco, nos trabalhos necessários. Agora, deixar bem claro, quem vai elaborar a titulação, quem vai verificar se está tudo correto, tá? É o INCRA, é a instituição que é responsável por essa questão de regularização fundiária. Excelente, muito obrigada. De novo, lhe desejo sorte, que Deus abençoe o nosso país e muito obrigada por estar aqui na Ação Sustentável comigo. Grande abraço. Eu que agradeço a oportunidade, parabéns mais uma vez ao Grupo Bandeirantes. Gente, infelizmente o nosso programa acaba, mas ele volta na semana que vem. Até o próximo Ação Sustentável.